Pessoal, vamos partir então para a finalização da nossa caricatura do Will Smith, colocando a sombra, né? Vamos dar o volume no desenho e acrescentar aí um pouco de brilho. Como eu falei antes, vamos fazer essa cor um pouco diferente da caricatura anterior do Mr. Bean. Agora nós vamos fazer esse efeito de cor para dar volume usando um tom mais forte, que vai dar a sombra, e depois usando um filtro. Tá? Então vamos lá. Vamos criar um layer novo aqui, que vai ser sombra. Coloque em multiplicação ou multiply, se o Photoshop for em inglês. Então, tá, vamos começar a acrescentar sombra. Vamos botar uma sombra bem básica, que vai ser como se houvesse uma luz de cima, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar esse mesmo tom de pele dele aqui, ó, vamos na conta-gotas, o mesmo tom de pele, e vou dar uma escurecida para fazer a sombra. No mesmo tom de pele dele, eu venho aqui, escureço um pouco, e aí eu começo então a fazer essa sombra aqui, ó. Então, imaginando que está vindo uma luz de cima, né? Então vamos colocar essa parte aqui um pouco mais escura, tá? Se a luz vem de cima, que essa parte da testa aqui fica um pouco mais na sombra. Sempre imaginando, né, qual a região onde ele não vai pegar a luz, né? Porque a luz está vindo daqui de cima. Então aqui na parte de baixo dos olhos, por exemplo, a gente pode fazer um pouco também. No canto aqui do nariz. E as partes que a gente vai escurecer aqui na nossa caricatura, que são as partes onde não estaria pegando aí tanta luz, né? Então vamos deixar essa parte aqui na sombra. Aqui a sombra do nariz, né? A bochecha aqui, que ele está meio marcado por causa do sorriso. Essa parte aqui de dentro da orelha. E a gente vai fazendo a sombra básica, né? Só escurecendo, imaginando uma luz de cima e escurecendo aqui a parte onde essa luz não estaria pegando, né? Também embaixo do lado, né? Estaria mais escuro, porque também a gente não teria a luz batendo aqui nessa parte. De um modo bem simples, ó, tá? Não tem mistério isso aqui, eu estou só colocando a região onde eu vejo que estaria um pouco mais escura, onde a luz está refletindo, a gente deixa como está e acrescenta um pouco de tom mais escuro para fazer essa sombra. Aqui embaixo também, né? Sombra no pescoço, que é a sombra da cabeça. Então, no rosto dele, ó, uma sombrinha simples, bem básica, tá? Vamos fazer agora um pouquinho de sombra aqui também na boca, né? Então, aqui na boca eu vou dar um tom um pouquinho mais escuro na parte de baixo aqui do lábio. Vamos dar volume nisso aqui então, nessa parte do lábio aqui. E aqui na parte de cima também, ó.
só um filete de sombra, né? Só para dar volume. Pronto, é isso aí. Como eu falei, bem básico mesmo. Aqui na parte de baixo aqui a gente pode botar também, né? Que aqui também era uma região que ficaria mais escura e também a gente consegue dar volume. Não só aqui, como ali na parte da orelha, na parte de baixo também. Vai ser a primeira camada de cor básica. E aqui na coisa. Vou consertar aquele pedacinho, vou voltar para o tom de azul clarinho para consertar esse pedacinho aqui, ó. Esse tom aqui. Ah, isso aqui tem que ser aqui na cor base, né? Tá, vamos tirar a sombra daqui. É só apagar porque ele está na camada de cima. Não na cor, tá? Camada sombra. Aí. Bom, então a base está aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse layer aqui, vamos usar um filtro nele, que vai ser esse filtro aqui, ó. De Spock Gaussiano, ou Gaussian Blur, tá? Se tiver em inglês o Photoshop, a gente clica nele, ele sumiu porque o efeito aqui está muito grande, então vamos diminuir, tá com raio de 74 pixels, vamos diminuir, e olha ali o nosso efeitozinho aparecendo. Olha como a gente conseguiu dar o volume. Se eu botar, quanto menos eu botar, mais marcado vai ficar, né? Então, se eu for colocando um pouco mais de raio aqui, ele vai diluir aquela camada que eu fiz ali, ó, anteriormente, ó, deixando ele um tom mais próximo, mais fumaçado, né? E criando então o efeitozinho ali de volume. Ó, não precisa ser muito. Que é para ele não sumir aqui nesses detalhes menores, né? Ó, aqui tá bom. No 13, 12, acho que aqui tá bom. Ó, a gente conseguiu o volume então com essa sombra básica aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho. Pode ver quando a gente dá um zoom aqui que aqui ele estourou um pouquinho, né? Isso aqui a gente resolve fácil, a gente simplesmente vem aqui e apaga esses detalhezinhos aqui, ó, que estourou. Quando a gente usa esse Gaussian Blur, ó, é só apagar aqui, ele passou um pouquinho, né? Na hora que ele expande essa cor. O que a gente pode fazer aqui para melhorar mais ainda? Falta dar um brilho, né? Que aí sim vai criar um efeito mais legal ainda no volume dessa caricatura. Então vamos criar um novo layer e vamos botar brilho. Multiply. E vamos colocar um brilho. Ó. Aqui, regiões olhando pela nossa foto referência. Aqui na testa, ó, bochecha, nariz, boca. Né? Basicamente, esses lugares aqui a gente vai acrescentar um brilho. Então vamos acrescentar aqui na testa dele, branco, só que não em multiply, né? Vamos botar o branco normal. E depois a gente vai usar o filtro. Então, assim mesmo. Ó, vamos botar um branquinho aqui. Um pouco de branco aqui no nariz, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, ó.
Um pouquinho de branco aqui nessas bochechas, no sorriso. E parece que passou creme no rosto, né? Mas é assim mesmo. Depois a gente usa o efeito do degradê ali, do Gaussian Blur, e aí fica bacana. E vamos colocar um branquinho aqui no lábio também, né? Vamos dar um zoom. Vamos colocar um pouquinho de brilho aqui nesse lábio aqui. Talvez um pouquinho aqui de cima, pouca coisa. Acho que as regiões que mais incidem o brilho são essas aí, né? Podemos colocar um pouquinho aqui também na parte de cima da orelha, né? Lembrando que a gente está fazendo uma luz vinda de cima, então não tem problema. E eu acho que é isso. Eu não vou exagerar, vamos deixar esses toquezinhos aqui de branco para dar o brilho aqui na nossa caricatura. E vamos pegar então esta camada e vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui no filtro, desfoque gaussiano, e olha só como já modificou. Vamos aumentar mais aqui o raio para ele diluir mais esse branco e ficar só como se fosse um brilho mesmo no rosto. Então vamos aumentando, olha só como ele já deu um efeito de brilho bem mais interessante. Ó. Aí a gente vai escolhendo, vai vindo aí até mais ou menos onde a gente acha que fica satisfatório. Olha só, ele já deu então, vamos dar um ok, deu aquele brilho aqui, né, nas regiões que a gente colocou o branco, a gente pode acrescentar mais branco, né, aqui no lábio dele poderia ter colocado um pouco mais, achei que subiu um pouco, apesar de que a gente consegue perceber o volume. Aí é uma questão de teste mesmo, né, a gente coloca mais branco em outras regiões, ou a gente coloca mais na boca. Vamos voltar aqui um pouquinho, vamos fazer isso, vamos fazer um teste. Ó, vamos botar mais aqui um pouquinho na boca. Vamos aumentar esse aqui. Para ele aparecer um pouco mais. Vou botar um pouquinho nessa parte aqui debaixo do queixo também. E vamos ver agora. Filtro. Desfoque gaussiano. Olha só como ficou mais legal. Aqui o queixo ficou com mais volume, né? O branquinho aqui aumentou na testa. Você consegue perceber o volume na orelha também. No lábio também apareceu mais. Ficou mais interessante. Então como eu falei, a gente vai colocando e vai testando. Esse é um outro tipo de modo que a gente pode colorir. Esse acredito que é um pouco até mais rápido, porque a gente coloca uma cor básica, usa o filtro e ele já cria então, o efeito de dar o volume na nossa caricatura. Aí a gente fica com a caricatura do Will Smith com um brilho e com o volume, né? O rosto fica mais tridimensional com volume. E aí a gente finaliza então o nosso Will Smith. Essa foi uma outra maneira de colorir. E vamos adiante aí que ainda tem mais coisa para mostrar para vocês. Até a próxima.